E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, canal Geopolítica e Operação Retomada, voltando aqui nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2020, né? Bom, 8 de dezembro, eu teria que falar sobre esse assunto aqui, né? Apesar de indiretamente não ser um assunto ligado à geopolítica, mas tem uma ligação direta, sim, que eu vou explicar para vocês, né? 8 de dezembro, há 40 anos atrás, em 1980, foi o dia do assassinato do John Lennon, né, pelo Mark David Chapman, né? Então, por exemplo, eu com 52 anos, eu lembro disso, eu tinha 12 anos de idade, eu vi isso na televisão, estava começando a ouvir os Beatles, aquele negócio de adolescentes e tal, né? Mas as pessoas não entendem, né? Poxa, mas mataram o John Lennon, ele era um cara fácil ali porque ele não andava com seguranças, ele morava num lugar teoricamente em Nova York ali que o pessoal, qualquer um poderia ter acesso, em frente ao Central Park, ali no edifício Dakota, muita gente via ele circulando livremente ali em volta, não é? E essa pessoa veio do Havaí com a ideia de matá-lo, né? Bom, o fato é o seguinte, esse Mark David Chapman, após o momento em que ele deu 5 tiros no Lennon, ele sentou-se na porta do edifício, né? Foi ali xingado, né? Foi, teoricamente, quem chamou a atenção dele foi o porteiro do edifício, né? Que viu aquela loucura, falou, poxa, você atira no rapaz e senta-se para ler, né? Ele sentou-se na porta do edifício e começou a ler um livro, The Catcher in the Rye, ou, em português, O Apanhador no Campo de Centeio, que muitas teorias conspiratórias, né? E a gente sabe onde tem o teoria conspiratória, onde tem a palavra teoria, que foi inventada pela CIA, existe uma conspiração embutida, né? A conspiração é que dizia que todas as pessoas preparadas pelo projeto MK Ultra, né? O MK Ultra eram projetos onde a CIA cuidava da mente de pessoas com problemas, né? Ou americanos que mereciam, que precisavam de cuidados mentais especiais. Essas pessoas eram levadas para os porões ali de alguns locais não conhecidos e a CIA aplicava o projeto MK Ultra, que é uma espécie de lavagem cerebral, né? Uma espécie de você trabalhar a mente da pessoa para ela fazer uma ação que você deseja e você, por exemplo, se desliga completamente daquela ação e a pessoa, para aquela pessoa que não é normal, né, que teve a mente trabalhada, é imputada a culpa, né? Bom, o fato é que alguns anos antes do John Lennon, em 63, tivemos o caso ali de Lee Harvey Oswald, que era um ex-fuzileiro naval, tinha problemas mentais também quando ele atirou no ex-presidente John Kennedy, né? Esse porque morreu, mas atirou, o Kennedy era o presidente na época. Mas falando um pouco mais do John Lennon, né? O John Lennon era um cara jovem quando ele se meteu junto com o pessoal ali, os ativistas de esquerda que lutavam contra o envolvimento americano no Vietnã, né? A gente sabe hoje, pelo estudo da geopolítica, que a guerra do Vietnã ela não foi vencida pelos Vietcongs, né? E também não foi perdida pelos soldados americanos dentro do campo de batalha. Quem venceu aquela guerra, né? Quem retirou os americanos, os soldados americanos, do momento do combate ali, da guerra necessária naquele momento na península da Indochina, para atrasar o processo chinês, né? Porque os cartéis financeiros que ainda não tinham a nova ordem mundial constituída em mente, mas já tinham o projeto de dominar o mundo, né? Então eles já usavam a China, que já era ali naquele momento governada pelo Deng Xiaoping, né? Estava no final do processo, no final do Mao Tse-tung, né? O Deng Xiaoping entrou um pouco depois, já no meio dos anos 70 ali. Mas já estava no final do processo do Mao Tse-tung, mas eles já estavam pensando em usar a China como plataforma, como nação para
para derrotar os Estados Unidos da América, que era tanto o desejo dessa gente, né? Eles queriam sugar os Estados Unidos da América e depois vir para cima. É o que nós vemos que está acontecendo hoje. Mas o John Lennon era um cara inocente, ele realmente acreditou nesse conto do vigário da justiça social, ele acreditou naquele momento que, até porque também ele pensava com os olhos de artista, ele não pensava com os olhos de um estrategista geopolítico, né? É preciso fazer essa diferenciação. Ele foi idiotizado, ele olhava pelo olhar de um artista, ele não tinha condições tão jovem ali de olhar pelos olhos de um estrategista, de um analista, né? E ele se envolveu pesadamente na Guerra do Vietnã, né? Ele chegou a financiar grupos ali que protestavam fortemente, né? Ele financiou os Panteras Negras, a Angela Davis, que vive até hoje, que é uma senhora, o Bob Seale. O Bob Seale era o líder ali desse grupo, né? E eles anarquizavam completamente, né? E o John Lennon punha dinheiro nessa gente. Tanto que na época o presidente ali envolvido, o presidente de direita, o Richard Nixon, eles chegaram a espionar o John Lennon, né? Para ver o que ele estava teoricamente aprontando, e ele quase foi deportado do país, né? Ele foi em várias instâncias jurídicas ali num processo em que ele acabou vencendo, mas ele quase teve que deixar os Estados Unidos da América. Tem um filme muito interessante no YouTube, e para quem quiser ir a fundo nesse assunto, chama USA versus John Lennon, né? América versus o John Lennon. Tem legendas, tem tradução, é muito fácil de assistir. Eu acredito que vocês vão gostar, né? Mas o John Lennon, como ele tinha acesso, né? Ele era formador de opinião de muita gente, né? Principalmente os mais jovens, né? Então ele tinha esse envolvimento ali com as drogas. A princípio ele achava que as drogas não fariam mal nenhum, né? Mas o grande mal das drogas é que todos nós sabemos ali. Ele vai financiar grupos escusos pelo mundo, né? São os narcotraficantes. Então, eles acabam ficando milionários com o consumo de drogas e essa gente vem para desestabilizar depois qualquer nação, né? Mas o que aconteceu foi isso, é que o John Lennon, em um determinado momento, ele se tornou ameaçador para a América, porque ele era um cara que tinha uma opinião muito forte, ele era um formador de opinião radical, né? Radical. Ele estava completamente envolvido com todo esse pessoal de esquerda, com todo esse ativismo dentro da América pelo fim da Guerra do Vietnã, e isso atrapalhou muito a política ali do governo da época, que era o presidente Richard Nixon, né? E quando teve aquele escândalo que o Richard Nixon precisou renunciar, o caso do Hotel Watergate, em que ele foi pego espionando o Partido Democrata, aquilo era um escândalo na época, né? Hoje poderia passar como uma bobagem, mas aquilo foi um escândalo para a época. Ele renunciou, o vice-presidente Gerald Ford assumiu, e depois, numa próxima eleição, que foi logo ali em 1974, se eu não me engano, não, 76, eu não lembro exatamente o ano, acho que 75, né, para entrar em 76. Ele disputou a presidência, né, contra o Jimmy Carter, e o Jimmy Carter venceu, e que era um democrata, venceu e foi governar a América, né? Então aquele episódio do Vietnã e todo o ativismo do John Lennon, que era um formador de opinião pesado, acabou atrapalhando ali os republicanos de governarem a América naquele momento. Mas logo depois, no momento seguinte, que o Jimmy Carter ele cometeu aquele vacilo depois da Revolução Iraniana, né? Em 79 houve a Revolução no Irã, os ayatolás tomaram o poder, o Ayatollah Khomeini chegou a ser o líder então do Irã naquele momento, eles colocaram 55 americanos reféns numa embaixada. Esse foi um processo extremamente desgastante, desgastou os democratas muito, né, de maneira muito forte, né? E o que aconteceu foi que o presidente Ronald Reagan venceu as eleições
para assumir então em janeiro de 1981, né? E aconteceu ali 8 de dezembro de 1980, um pouco antes ali da posse do presidente Ronald Reagan, que seria em janeiro de 1981, o assassinato do John Lennon pelo Chapman, né? Que muita gente diz, existe toda essa teoria de que o Chapman estava envolvido, como eu disse aqui no começo do áudio, com o projeto da CIA, né? E a CIA é uma coisa extremamente escusa, né? Ninguém sabe exatamente por quais objetivos eles estão trabalhando. Eles trabalham ali mediante um interesse imediato da América, né? Ora de esquerda, ora de direita, ora, né? Também servem aos interesses ali dos donos do mundo, tal. E naquele momento, um pouco antes do Ronald Reagan assumir, o John Lennon, foi assassinado, né? O que pode constar na dúvida? Será que ele atrapalharia o momento do presidente Ronald Reagan, que era um cara de direita, tal, e que, né, vinha tentar retomar ali a Guerra Fria para vencer contra a União Soviética, o que de fato ele fez ali depois do programa dos escudos espaciais, né? O projeto Star Wars, que acabou botando a União Soviética de joelhos, e lá depois de alguns anos o Gorbachev teve que fazer a perestroika, né? Olha, o fato é que o John Lennon tinha amadurecido depois de todo aquele período, haviam se passado vários anos, ele já passou a ser um dono de casa, né? Estava cuidando do filho, que era muito jovem, e não sei dizer ao certo se ele iria se envolver novamente com a política, né? Ele já estava voltando para a música. Acho que passou aquele momento ali, aquele momento contra a cultura do final dos anos 60 ali. Eu acho que ele já não vivia mais naquele momento, né? Mas por via das dúvidas aí aconteceu o que aconteceu, e é um mistério ainda para a humanidade que teoricamente não sei se vamos saber efetivamente o que estava por trás de tudo isso, né? É isso aí, muito obrigado a todos, obrigado àqueles que colaboram com o canal e obrigado aos que compartilham os áudios também. Valeu, pessoal. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui, e eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de Comuno-Socialismo, e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também nesse nosso segundo canal, chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!